Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias como essa que nós ouviremos hoje, história factual, Bombeiros em Ação. Nós vamos falar sobre a participação do GAED nesse terrível episódio de desastre lá do Rio Grande do Sul. Mas antes de a gente começar esse bate-papo com o nosso convidado, eu quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast, dê o like, ative o sininho, acompanhe essa programação todas as segundas e quintas-feiras. Como eu disse, Bombeiros em Ação, e nada melhor do que o homem da ação que comandou essa operação com o GAED no Rio Grande do Sul. Recebemos aqui hoje, com muita alegria, o nosso querido Major Adriano José Barufaldi. Major Barufaldi. Muito obrigado, Coronel. Uma honra estar aqui. Prazer muito grande. Muito obrigado, Baru. A gente está gravando agora, passamos a gravar à noite aqui o nosso podcast. Ele está aqui, né, lá de Atibaia, né? Veio aqui para atender a gente. Obrigado, viu, Barufaldi, pela deferência, viu? Obrigado. Obrigado. Bom, Baru, vamos direto ao ponto, porque está todo mundo querendo saber. 1000 imagens rodando, talvez uma das maiores. Com certeza, né, nesse tipo de incidente, né, com inundação, acho que o maior que o Brasil já viu na nossa geração, uma coisa muito triste. E o Corpo de Bombeiros de São Paulo, imediatamente com a pronta resposta, mandou lá, está lá ainda, né? Sim, você foi da primeira turma que foi. Conta para nós, Baru, como é que tudo isso aí começou, como é que a gente foi parar lá para prestar esse auxílio aos irmãos gaúchos lá nessa tragédia? Bom, a gente foi acionado no dia 1º de maio, né, no feriado, na quarta-feira. Então houve um acionamento de manhã das equipes, eu fui informado que eu iria para lá comandar essa operação com mais alguns oficiais e com a tropa do GAED. E durante o dia houve aí depois parece que o comandante do Bombeiro do Rio Grande do Sul tinha falado que não precisava mais, e no final da tarde do dia 1º confirmou, por volta das 17 horas, confirmou que a gente iria. Então a tropa já sairia com os equipamentos, com viaturas, embarcações, né, com todo o material logístico lá do GAED. Eles já sairiam na noite do dia 1º, por terra, e eu com mais alguns oficiais, a gente iria no dia seguinte de manhã, com o apoio do Comando de Aviação da Polícia Militar, e eu com o avião, na quinta de manhã, no dia 2, para chegar lá e já ser precursores, né? Já conversar com o comando de lá, reconhecer o local que a gente ia ficar, preparar um local, né, para a gente instalar o nosso posto de comando, instalar a nossa tropa. E isso aconteceu, nós fomos no dia seguinte de manhã, embarcamos, chegamos lá por volta de umas 9h30. Vocês foram de aeronave? Fomos de aeronave do CAV-PM. Aí chegamos lá na quinta de manhã, nos apresentamos lá para o comandante-geral, o Coronel Estevão. A primeira pergunta que ele fez para a gente foi se a gente estava autossuficiente, né? Acho que isso é uma coisa muito importante. Muito importante para toda e qualquer força-tarefa, né? Exato, quem vai ajudar não pede ajuda, né? Claro. E a gente respondia para ele que a gente estava, né? E realmente a gente estava totalmente autossuficiente, né? Então a logística do GAED leva toda a gama de materiais aí para condicionar a tropa, né, para alimentação, para materiais, equipamentos, tudo autossuficiente. Eu falei para ele, a gente só precisa de um espaço, né, para ficar em qualquer lugar aí que tiver um espaço, a gente fica. Ele agradeceu muito, né, o tempo todo ele reconheceu muito esse nosso apoio, ele mostrou nossas instalações para todo mundo que foi lá, para governador, vice-governador, políticos, secretários de estado que foram lá no período que a gente estava lá. Ele fez questão de me chamar e pedir para mostrar toda a nossa estrutura, né? Que ele quer, inclusive, deixar o Rio Grande do Sul num Bom, mais do que nunca vai precisar, porque... E aproveitar esse momento aí da tragédia. Né? Claro. E aí nós chegamos lá no dia 2 e a nossa tropa, a previsão era para chegar só à noite, essa parte terrestre, né? A gente estava indo com 8 viaturas, entre viaturas 4x4, viaturas grandes, caminhões, um container com bastante equipamento, um caminhão baú com mais materiais... e 31 bombeiros militares, mais 2 integrantes do CAV, um médico, a capitã Fabiana, né, a médica, e um enfermeiro. Então 33 no total. E essa parte terrestre, mais 7, com as viaturas também, mais 7 embarcações, né, 3 barcos a motor, mais 4 balsas, e uma gama de outros materiais de salvamento. E como é que foi a dinâmica a partir do momento? Eu sei que a coisa foi evoluindo, escalando terrivelmente. Como é que você viu essa chegar no cenário e o que aconteceu depois? Nós chegamos lá a gente estava acompanhando na mídia, né, na internet, na televisão, era um caos acontecendo no Rio Grande do Sul, mas na parte mais ao norte do estado, né, centro, norte, na região serrana, Vale do Taquari, a gente viu lá cidades devastadas, né, e Porto Alegre não estava acontecendo nada. Nós chegamos lá na quinta-feira e Porto Alegre estava tranquilo. O rio estava muito cheio, estava prestes a atingir a marca histórica deles, que era de 1941.
que foi a grande enchente que teve em Que 1940. levou à criação lá do sistema Isso, de contenção, barragens e contenções que existiam. barragens, diques. E eles estavam chegando próximo desse, eu não me recordo agora se é 5,70 metros, alguma coisa assim. Estava próximo disso e tinha uma previsão que ia passar. E o comandante lá falou, não, eu quero que São Paulo fique aqui em Porto Alegre, porque aqui a coisa vai ficar feia. A gente ficou, no primeiro momento, até um pouco frustrado, pô, vamos ficar aqui não tem nada, né? Mas a gente entendeu, né? A experiência do comandante lá, né? Mostrou que ele estava certo. Naquela noite, nossa tropa chegou por volta das 22h30. Chegaram os caminhões, a gente estava montando o nosso acampamento, já começaram a cair as chamadas. Já vieram perguntar se a gente já estava em condições operativas. A gente colocou as equipes em condições operativas o mais rápido possível. E o pessoal já foi para a rua e a água subiu muito rápido, né? Então a água transbordou, alguns diques romperam. Então a parte baixa, né, a cidade baixa que eles chamam lá em Porto Alegre, ela já foi Imediatamente já foi inundada. toda atingida e inundou muito rápido, inclusive um quartel deles ficou submerso. Muitas vezes a gente viu as imagens aí na mídia das viaturas de bombeiro que Isso. não deu tempo, né? Não deu tempo, eles não tiveram tempo de tirar. E a população também, muita gente achou que ia ser uma enchente como outras. Como outras que já houve no passado. Sem tanta gravidade e não saíram das casas. Então aí virou uma ocorrência realmente que eu nunca tinha visto algo desse tipo, né? Algo surreal. Muitos bairros em Porto Alegre atingidos ao mesmo tempo. Cidades ali, né, da grande Porto Alegre, né? Eldorado do Sul, Canoas, principalmente foram as mais atingidas. São Leopoldo, já um pouquinho mais distante. Mas essas cidades também foram totalmente inundadas, ficaram embaixo d'água. E tudo ao mesmo tempo. Então, assim, não tinha recurso, não tinha como prever uma situação dessa para ter recursos suficientes para atender todas essas pessoas ao mesmo tempo. Então as equipes foram, na verdade, não se destinava a uma ocorrência para a equipe, se destinava a uma área, um bairro. E vai lá e atende tudo. Vai lá, porque o sistema 193 deles caiu, né? Caiu tudo. Vai lá e atende. E é isso que aconteceu nessa primeira noite, as equipes foram. E realmente, cenas de guerra, né? Gente sendo arrastada por correnteza, animais sendo arrastados, carros. Eu lembro que eu te liguei lá e eu perguntei como é que tá aí, Barofaldo? Você falou guerra. Guerra. Foi isso mesmo. Entendi, né? Olho do furacão. Olho do furacão. Então esses primeiros dias foi assim, essa primeira noite, a gente vai com todos, conhece bem, né? Todo o esquema de revezamento, né? A gente planeja, essa primeira noite esquece, não teve, ninguém descansou, foi todo mundo pra rua e a gente voltou pra fazer aí um revezamento ainda com coração apertado, porque saía da área quente com gente ali. Com gente sabendo que precisava de ajuda. E aí, no dia seguinte, voltamos, fomos organizando isso, junto com as equipes do Rio Grande do Sul, lógico, os outros estados que começaram a chegar alguns já estavam lá, outros foram chegando para apoiar. E os primeiros dias ali, os primeiros 3 dias, 4 dias, foi mais ou menos nessa intensidade, né? A gente ia para as áreas e era o tempo todo ali, muita gente pedindo ajuda, né? Os que saíram pedindo ajuda para ir retornar nas suas casas, ou para tirar um parente que ficou, com alguma debilidade, alguma dificuldade de locomoção, ou para buscar um animal, né? Então eu vi muitas cenas também de resgate de animais de estimação. Muitos animais. E animais também de criação, um negócio Sim, triste. A cena dos porquinhos que eu vi. Porco, gado, né? Então é muito, muito triste mesmo. Uma situação bastante delicada. Aí ver criança, idoso, né? No primeiro momento a gente teve que fazer um sistema de triagem, né? Porque tinha muita gente nos sobrados, né? Nos no pavimento superior. Sobrados, casas que eram sobrados, né? O pessoal no pavimento. E casas que eram terras, o pessoal no telhado. Então a prioridade era tirar quem estava em telhado e pessoas com dificuldade, né? Idosos, crianças, né? Muita mulher com criança de colo. Então, num primeiro momento, essa dificuldade, eram poucos recursos, poucos botes na água. E ter que fazer essa triagem, né? Então a população às vezes vinha para cima e queria tomar o bote. Acho que muitas equipes passaram por isso, né? E foi trabalho de formiguinha. Cada bote que ia para água voltava lotado de gente, deixava isso ali. Deixava no local seguro. No local seco e retornava. E isso foi... era o tempo todo assim, por um bom tempo, né? Essa primeira noite inteira, o dia seguinte inteiro. Você saberia dizer, Barofaldi, você estava lá, né? Você não é uma imagem de TV como a gente já viu muitas, a cobertura está sendo muito boa. Sim. Mas qual o percentual da cidade que foi atingida? Estou falando de Porto Alegre. Porto Alegre é a região metropolitana. Acho que Porto Alegre não foi um percentual tão grande, né? Apesar de que é uma área densa, né? A cidade baixa é uma área bem densa, pegou todo o centro da cidade, né? Pegou o bairro de Humaitá inteiro, o bairro de Sarandi inteiro, né? O estádio do Grêmio ficou estádio do Grêmio, essa imagem deu para ver bastante vezes. Eu acredito que pelo menos aí de 30% a 40% da cidade foi pego. A parte mais alta não, né? A gente passava na parte mais alta, tava a vida normal, né? Nem parecia que tinha
A tragédia lá embaixo. A tragédia. Agora, bonita, né? Canoas foi um lugar muito impactado, né? Canoas, que falaram pra gente lá que eles têm muitos diques, né? Muitas represas. E um desses diques rompeu e atingiu Canoas. Então, Canoas ficou muito grave, a situação ainda tá, né? Ainda tá embaixo d'água lá. E o que teve mais grave lá, que eu acredito que as nossas equipes atenderam, foi o hospital de Canoas. Eu ia te falar isso daí, foi um momento crítico de atendimento. Realmente bastante crítico, porque o hospital estava cheio, tinha mais de 150 pessoas dentro do hospital, entre funcionários e pacientes. Era um hospital que tinha uma área de ortopedia muito grande, então tinha muita gente com dificuldade de locomoção. E tinha também a UTI deles, com bastante gente. Então a UTI deles tinha, eu não lembro se mais de 10 pessoas, né, internadas, entubadas inclusive. É uma das imagens que passou bastante aí, né, da nossa médica, a capitã Fabiana, num bote, né, com uma vítima dessas aí que estava entubada. E eu sei que o saldo disso aí, de todas essas pessoas da UTI, 3 delas a gente conseguiu tirar no bote. O acesso era muito difícil, muito restrito. 3 delas a gente conseguiu tirar, as outras, infelizmente, né, não foi possível, elas vieram a óbito. E o restante das pessoas, nossas equipes, juntamente com outras equipes do Rio Grande do Sul que estavam lá, com civis que estavam ajudando, com barcos, situação de guerra. Foi uma quantidade, pois é, isso que eu ia dizer. Muita gente querendo ajudar, foi muita gente com barco pra Muita lá, gente, com jet ski. Um cenário normal, né, que a gente está acostumado a atender aqui em São Paulo, né, uma enchente, um deslizamento de terra, que a gente chega com as equipes, geralmente o normal, o primeiro procedimento é isolar o local, né? Isolar o local, tira as pessoas. E a gente assume, né? Lá pelo contrário. Lá as pessoas não tinha como, né? Não, tinha que ajudar, porque precisava. Tinha que ajudar. O que a gente tentava fazer era tentar organizar essas pessoas, né? Que era muito difícil, né, para que elas atuassem junto com a gente ali. Teve num terceiro dia, a gente foi no bairro lá chamado Sarandi, que é um bairro que foi muito atingido também. E nós conseguimos em algum momento fazer isso. Tinha um bombeiro que só ficava cadastrando os pedidos. Não vinha muita gente ali pedir ajuda. E aí essas pessoas, os civis que estavam com embarcações, despachavam para o local para tentar ajudar. E a gente começou a cadastrar eles também, né? A gente começou a cadastrar o jet ski, o barco. E aí a gente passava para eles também, ó, tal endereço, tal local. A gente usou muito o Google Maps, né? Em tal endereço, tal local, tem lá uma senhora que precisa ser retirada. Aí ia lá com a embarcação, as nossas também na água. E esse pessoal também começou a mobilizar eles. Cara, eu nunca vi. Organizá-los, né? Eu acho que o Brasil nunca viu uma mobilização tão grande da sociedade com certeza. nesse episódio. A gente viu muito isso lá, muita gente trazendo doação, no local ali, na área quente mesmo, trazendo gasolina para embarcação, oferecendo pra gente. A gente viu essa mobilização positiva. A gente viu os dois lados, né? Viu pessoas se aproveitando, né? Então, eu ia perguntar isso para você. Tinha notícias de pessoas com barco oferecendo barco a R$500. A gente ficou sabendo disso. Mas acho que a imensa maioria... Fora casos de furtos, né? Saques. Teve muito saque. A tragédia, ela mostra, eu acho que o melhor e o pior do ser humano, né? É até chavão falar isso, muita gente falando, mas é uma grande realidade. Mas aí o que a gente vê é que a imensa maioria é de pessoas boas, lógico. Que querem ajudar. Então acho que esse bairro Sarandi foi bem castigado, foi bastante difícil. E a cidade de Eldorado do Sul também, na Grande Porto Alegre, foi uma cidade que foi muito castigada, assim como Canoas. E ela teve um agravante, que a ponte que chega nela, essa ponte começou a ceder. Então, por alguns dias ali, essa ponte ficou interditada e não chegava ninguém. Depois de alguns dias que eles conseguiram fazer uma contenção ali, mas só passava veículo pequeno, caminhão não podia passar. Então ali o acesso era só por aeronave ou veículos pequenos e por um bom tempo ficou nem veículo pequeno. Então as notícias que chegavam é que essa cidade estava o pessoal estava se esfaqueando ali por causa de comida, né? Tava virando... Então a história da falta d'água, principalmente chegou muito essa notícia, era um fato. Faltou água. Faltou água potável, lógico. Faltou água potável, os mercados, né, ficaram desabastecidos, né? Acredito que ainda já começa a normalizar. Está começando a normalizar, mas na primeira semana desabasteceu tanto que a gente, na nossa logística, a gente levou bastante coisa, mas a gente tinha um cartão de adiantamento do Estado para fazer compras, né? E a gente teve bastante dificuldade. O pessoal nosso da logística ia nos mercados, rodava Porto Alegre inteiro. E não achava água. Em alguns momentos não tinha mais água, não tinha, vários gêneros já não tinham mais, né? E essa é uma dificuldade que toda a população ali estava passando. Né? Com o passar dos dias começou a chegar muita doação, né? Começou a ter bastante água, bastante, né, nos postos de socorro, de distribuição, nos abrigos, começou... Eu ia te perguntar dos abrigos, que teve abrigo que no princípio começou a receber pessoas e também alagou e teve que mudar o abrigo de posição, né? Também, a gente passou por isso em Eldorado do Sul, que tinha lá um ginásio que eu acredito que lá é uma cidade que já foi atingida outras vezes, né? Não
magnitude. Não, nessa magnitude. E eles usavam lá um ginásio como abrigo. E quando a gente chegou lá, esse ginásio estava sendo inundado. Então já tinham muitos idosos, muitas pessoas acamadas, né? Estavam nesse abrigo. E a água começou a subir muito rápido, atingiu esse abrigo e subiu muito rápido. Então nossas equipes atuaram bastante ali também para tirar as pessoas do abrigo. Né, que o abrigo, a água subiu, chegou uma hora que quase que a embarcação não entrava mais, porque é o batente ali Quer dizer, foi levado para o abrigo, depois teve que tirar do abrigo para outro lugar. O pessoal foi subindo eles nas arquibancadas. A mesma pessoa foi resgatada duas vezes. Puxa. E aí o pior, né, que aí tirava desse abrigo e levava para onde? No primeiro momento ficava ali na rua mesmo. A prefeitura da cidade foi uma sede que a gente usou ali de posto de comando, mas aí a água chegou na prefeitura e atingiu a prefeitura também. Então começou a se usar a rodovia como colocar essas pessoas, né? Aí teve o apoio do Exército, da Defesa Civil, foi montou-se barracas de campanha, né? Essas pessoas foram sendo atendidas ali. E a gente estava conversando aqui antes, né? Eu sei que se pode dizer isso, né? Mas foi uma tragédia democrática, né? Sim. Porque não atingiu pessoas em situação de risco, como é normal, né? Pessoa que mora todo mundo. Todo mundo. Bairros nobres, bairros mais modestos, enfim, comunidades, foi tudo. Todo mundo foi atingido, sem dúvida. Que coisa. O nosso GAED atuou você já falou o nome de alguns lugares, mas quais foram efetivamente os locais? Porto Alegre, você já falou? Porto Alegre no bairro Sarandi, o Maitá, que são os bairros, né? O Maitá onde fica lá o Estado do Grêmio, na Cidade Baixa mesmo, no centro deles ali. O centro não tinha tanta demanda de vítima, porque é um centro mais comercial. Mas ali atuou também, Cidade Baixa. E aí nos municípios vizinhos de Canoas, Eldorado do Sul. Eldorado do Sul eu acho que foi o mais crítico. Que ele ficou esse tempo inacessível, né? Então, sem ter o poder público ali, começou a se instalar. Foi ali que chegou as notícias de violência, de saque. Isso, foi ali. Ali tinha um presídio, esse presídio foi... os presos foram liberados, né? Então começou a ter notícias de problemas com relação à segurança. Ali no Humaitá também... guerra mesmo, né? Guerra. E... acho que foram as principais cidades, Canoas e Eldorado do Sul, ali em volta. São Leopoldo também, a gente não atuou tanto em São Leopoldo, mas também foi uma cidade bastante atingida. A região deles ali, Roca Vale, Encantado, Mussum, essas cidades aí, a gente não chegou aí até lá, mas o que eles relataram pra gente é que essas cidades sumiram, né? Essas cidades sumiram do mar. Tudo embaixo d'água. Tudo embaixo d'água, e assim, a força foi tão grande que levou a cidade embora, né? Derrubou... Não só inundou, como demoliu muita casa. Devastou, arrastou tudo. Então ali... Que coisa. Eu consigo imaginar, claro que é uma origem diferente, mas assim, o episódio que nós tivemos há alguns anos lá no sul dos Estados Unidos, né, o delta do Mississippi, lá, foi uma coisa, foi um tornado, né? Mas assim, a água invadiu e a gente entrevistou aqui o Eduardo, não sei se você viu, é que você estava lá, que é bombeiro americano, trabalhou brasileiro da Força Tarefa da Flórida. Ele fala que tem coisa que não se conseguiu reconstruir até hoje. Nunca mais. Né? Nunca mais, e nos Estados Unidos, porque é uma situação como você falou, varreu, né? Não é que afetou, destruiu, não existe mais. Eles falam lá até da cidade ser reconstruída em outro lugar, porque o rio tomou conta ali, né? Mudou o cenário, né? O rio era em curvas, né? E o rio ficou uma reta só, né? Então é para ver o nível da devastação. Já está pensando no pós tragédia, na reconstrução em outro lugar. Sim. Então foi algo assim que eu imagino sem precedentes, como o senhor falou no início. Acho que no Brasil, talvez na história recente, eu acho que não teve nada. Não. Eu participei de Brumadinho, a gente fui com uma equipe para Brumadinho também lá. Até então eu achava que era a maior tragédia que eu já tinha presenciado, em que foi, né? Foi uma tragédia gigantesca. Muita gente morreu, né? Muito tempo mas eu acho que esse evento no Rio Grande do Sul por atingir o estado todo, né? E acho que o que choca mais é o sofrimento das pessoas. Não tem como, né? Chega notícias pra gente, né? Da necessidade, né? Do envio de equipes de psiquiatria e psicologia eu acho que... para o atendimento não só da população que está devastada, mas também das equipes que estão lá, porque lá trabalhando. É diferente, como você disse, né? Você foi no cenário de Brumadinho, por exemplo, né? Existe um momento em que a ocorrência ela vai diminuindo, né? Lá foi aumentando, quer dizer, as pessoas expostas, né? Os agentes, as forças, cada vez, e isso vai criando uma coisa que necessita de um suporte, né? E lá tem um efeito eu nem conhecia isso, né? Confesso, mas fui aprender lá a geografia do Rio Grande do Sul, né? E a hidrografia.
ela não favorece muito, né? Porque as chuvas que caíram no norte, né? Na região Chega tudo lá, né? tudo para Porto Alegre. E vai parar tudo na Lagoa dos Patos. Isso. Né? E aí Porto Alegre já represa, aí vai para a Lagoa dos Patos e lá embaixo a Lagoa dos Patos, a abertura dela para o mar ela é muito estreita. Segundo eles passaram para a gente lá, tem cerca de 500 metros essa abertura, ou seja, a vazão que comunica de toda o mar com a... Exatamente, a vazão de toda essa água sai numa abertura muito estreita. E ainda calhou de ter um efeito concomitante. Sim, maré alta, né? O vento, né? Vem um vento de sul que empurra a maré para a Lagoa dos Patos e impede a saída da água. Cria um tampão. Cria um tampão e essa água sobe. E a gente viu muito isso, que a gente está acostumado com enchentes aqui, que a gente vai atender, a água sobe muito, mas com o passar das horas, às vezes durante o atendimento já vai baixando, né? Lá não baixava. Lá não baixava. Pelo contrário, a gente estava num terceiro dia de sol lá, de 30 graus, e a água subindo. Então, meu Deus, já tirou as pessoas do local e aí volta lá no dia seguinte, está mais alto ainda. Então, mas é todo esse efeito, toda essa dinâmica efeito, que tem aí. Isso, né? Dessa hidrografia que é diferente da nossa realidade aqui, né? Eu não sei, me corrija, não sei se é isso que eu ouvi, são 5 rios, né? São várias bacias que se juntam encontram todas lá no rio Jacuí, se eu não me engano, que é o que chega em Porto Alegre, e que faz a bacia ali. Então, e eles têm algumas ilhas que ficam aí nessa bacia também, que são densas, são povoadas. Mora muita gente. Então, na primeira noite também, equipes nossas trabalharam nessa travessia dessas vítimas também. E foi uma situação bastante complicada, porque desce muita árvore, muita coisa desce no rio, né? E as embarcações fazendo a travessia ali com barcos. O risco de ser impactado por um tronco de árvore enorme, né? Aquelas coisas. Muito risco. Pedaço de casa, enfim. À noite, visibilidade restrita. Então foi uma operação bem difícil, bem complexa. Nós estamos lá agora, é a segunda equipe que está lá ainda, segunda equipe. Com a mesma quantidade de homens. Mesma quantidade, manteve. O Coronel Schroeder está lá agora, né? Então... E qual o local que a gente está atuando agora lá, o Barufal? Agora, quando a gente está gravando aqui. Pelo que eu estou acompanhando, são a mesma região. Região. Porto Alegre, região metropolitana de Porto Alegre, né? Cidades vizinhas ali. Agora, quando a gente estava lá já, né? Os 3, 4 primeiros dias foram muitos salvamentos. Depois começou a diminuir esse risco de vida, vamos dizer assim, né? As pessoas foram sendo retiradas. Muitos não querem sair, então muita gente chega lá para tirar, a pessoa não quer sair, ela quer ficar lá. E aí, depois do dia seguinte, ela pede para sair, né? Tem que voltar lá de novo. Aí tem que voltar lá de novo e tirar essa pessoa, ela precisa, ou levar alguma coisa. E são cada situação, né? Que a gente teve uma situação lá de um senhor que ele não queria sair porque ele tem 30 cachorros. E o que ia ser dos cachorros, dos cães dele? Então é um problema se administrar, né? Claro. Eu obrigo ele a sair, jogo os cachorros dele na rua, né? Então eles entendem até que é melhor levar um suporte lá para ele, deixar ele lá com os cães, leva ração pro cachorro, Tá no local seguro. Tá no local seguro e deixa ele lá. Porque se tirar ele de lá vai ser um outro problema, né? Então são várias situações a se administrar ali que é bastante complexo, né? Eu acho que, pelo que a gente vê, vai ser um processo... O processo de reconstrução dessa tragédia vai ser muito longo. Vai ser longo, sem dúvida. Não vai ser uma coisa rápida. Não. Nesse momento a água lá parece que está baixando, né? Parece que agora está começando a baixar. A chuva diminuiu, está baixando. Mas, pô, nós já estamos aí há 18 dias, 17, 18 dias. Vai demorar. Do início dessa história toda, né? Vai ter que ter uma ação humanitária, eu acho que agora as equipes talvez vão focar mais nisso, né? Ainda tem animal, né? Que fica... As pessoas saem, o animal fica, né? Então a gente começou já na semana que a gente estava lá, empenhar mais as equipes nesse resgate de animal, que num primeiro momento ele não é a prioridade, né? Enquanto eu tenho pessoas morrendo lá em área de risco, o animal ele não é a prioridade, né? Mas é lógico que assim que possível a gente começa também a resgatar os animais. Né? Vamos falar disso, né? Porque teve uma cena aí que rodou o mundo, eu acho, né? Que é o resgate que o GAED de São Paulo fez. Fez resgates maravilhosos, já contou o episódio do hospital aqui, triste e alegre ao mesmo tempo, outros episódios de resgate de pessoas, mas o tal do cavalo caramelo foi um negócio que... Deu muita repercussão, né? Como é que foi essa operação aí? Então, eu acho que essa operação ela foi um sucesso, mas não foi na sorte, né? Ela culminou com um trabalho já de alguns anos, uma parceria que o senhor conheceu, o Dr. Leonardo, né? Na época que o senhor comandava a ESB. Ele começou essa parceria lá. Ele já é parceiro lá do 15º Grupamento lá em Sorocaba, né? Ele é voluntário lá, ele atua como voluntário nas ocorrências lá, apoiando o bombeiro. Com animais, né? Com animais de grande porte. Ele é especializado nisso, ele fez curso nos Estados Unidos, ele é bastante especializado nisso, trabalha com isso já há muito tempo. E ele é voluntário, apoiar o bombeiro e começou a apoiar a ESB também nos nossos cursos, terrestre, né? Começou... Teve um curso de bombeiro para sargento que foi o termômetro, né? Ele foi lá dar uma instrução para o pessoal e o nosso sargento é um profissional experiente, né? Pessoal do interior. E eles adoraram a instrução dele, né? Gostaram muito, né? E falaram, não, isso tem que ter no curso. Gravar isso, tem que virar. E nós fizemos o EAP com a instrução dele e todo mundo gostou muito.
E nessa operação, e ele sempre foi através do conselho, ele é presidente da Comissão de Resgate Técnico de Animais do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. E por meio do conselho ele já foi em outras grandes emergências em outros locais, em outras áreas, aqui em São Paulo, em outros estados. E em contato com o conselho lá do Rio Grande do Sul, ele estreitou para ir para lá, ele me avisou que estava indo, a gente já estava lá. E a gente o recepcionou lá, devidamente autorizado pelo nosso comando, né? Nós o recepcionamos lá, integramos eles na nossa equipe e começamos a atuar em conjunto com eles. Tinha muito animal. E no dia anterior a esse resgate aí do Caramelo, né? O Caramelo estava em Canoas, né? Ele estava num telhado lá num bairro. Estava num telhado, né? Estava num telhado. E começou a dar essa repercussão. A gente nem tinha essa noção, porque a gente estava lá, não estava muito atento aí a Instagram, né? A gente nem tinha essa noção. E no dia anterior do resgate, ele foi com a equipe dele lá para Canoas. Ele falou para mim que ele ia para lá, que o conselho, o pessoal, os veterinários já tinham pedido apoio lá em Canoas, que tinha muito animal lá. E ele passou o dia lá fazendo fez vários resgates lá de animais e tentou achar o Caramelo, né? Mas não conseguiu. Ele tinha lá uma coordenada e tentou achar, mas difícil os acessos. E ele não conseguiu. E nesse dia nossas equipes foram designadas para ir para Eldorado do Sul. Então a gente não ficou junto. Mas à noite a gente regressou à noite e a gente foi jantar junto lá. E a gente começou. E aí ele mostrou pra gente, falou: esse cavalo tá no telhado, tá dando muita repercussão. E a gente foi se inteirar disso. E falou: não, vamos amanhã lá buscar esse cavalo, né? E ficamos lá, nós jantamos e ficamos até meia-noite planejando isso. Então, vendo vários cenários, né? E se o telhado ceder? E se o cavalo pular na água? E começamos a planejar vários cenários. E ele falou: não, se o cavalo deixar eu chegar e a gente conseguir pôr um cabresto, já domina, né? E aí a gente começamos a pensar, a maneira mais fácil de tirar seria... Ele fez outros resgates assim também. O cavalo vai na água, do lado do nosso bote. Ele nada, não? O cavalo Ele nada, apesar que ele estava bem debilitado. Sim, então, teria dificuldade. E era uma distância longa, dava 4 km até a terra firme. Caramba. Então era uma distância bem longa. E a ideia era passar lingas, né, no tórax e no abdômen do cavalo. Sustentar. Quem está indo no bote faz um pêndulo, faz um contrapeso, aliás, né, e sustenta ele. O cabresto mantendo a cabeça dele alta para ele não afundar na água. E motor no barco e vai. E ele ia sedar o cavalo, né? Ele ia dar uma leve sedação no cavalo. E esse era o plano. E pensamos em várias conjunturas do que podia acontecer. A gente colocaria flutuadores no cavalo para caso desse errado e ele caísse na água. Foi todo um planejamento, né? Todo um planejamento. E aí chegamos lá, tava toda essa repercussão, até política, né? Deu uma repercussão grande aí. E nós chegamos lá cedo já, não tinha. Tinha algumas pessoas lá que queriam, né, participar também, mas não tinha capacidade técnica para isso. E nós conseguimos aproximar, ele aproximou, era um cavalo manso, né? Ele é muito manso. Ele conseguiu aproximar, fez lá uma sedação e aí na hora, ele dimensionou o peso do cavalo e ele julgou que seria mais apropriado colocar ele dentro do bote. Então ali na hora deu muito certo, colocou o bote ali no telhado, tirou aquelas travessas centrais do bote, da nossa balsa, né? Colocou lateralmente. E ele anestesiou conforme ele foi caindo. Foi fazendo efeito, ele já deitou em cima do bote. Que... E aí foi sucesso. Aquela cena que a gente viu. Aquela cena que foi passada ao vivo. Eu acho que todo mundo viu isso, mas para quem não viu, nós vamos colocar, viu, Cris, na edição, essas imagens aí. Ele tem foto, tem filme. Que é um negócio sensacional. Foi, graças a Deus deu certo, né? Não fomos lá com essa intenção de ter mídia, né? De ter holofote, mas acabou tendo. Nós fomos lá realmente com a intenção de salvar o animal, né? Como foram feitos tantos outros. Tantos outros salvamentos de gente, principalmente, né? Que é a nossa prioridade. Mas o nosso lema diz, né, do bombeiro, é preservação da vida. A gente não diz qual a vida, né? Exatamente. Toda a vida, né? Toda a vida da vida, do patrimônio, do meio ambiente e do patrimônio. Isso, toda a vida importa. Toda a vida importa. E, inclusive, a vida dos animais. Cavalo. É claro. Pô, sensacional, Baru. Parabéns. Eu te mandei os parabéns lá para retransmitir a equipe, porque realmente a gente fica aqui torcendo, né? A gente, agora que a gente está do lado de do muro, né? A gente vai dar uma olhadinha no muro de ansioso, né? Ansioso, a gente quer estar lá, né? Aliás, tem que falar, vou registrar aqui, né? Muitos bombeiros da reserva foram para lá como voluntários, né? Foram, sim. Então houve uma mobilização aqui de São Paulo, de outros estados. Você chegou a ver esse pessoal lá? Eu não cheguei a ver lá em Porto Alegre, mas eu acompanhei aí, né? Muitos, né? O Coronel Rodrigo, o Coronel Natália, falou comigo. Falou, foram para lá. Que ele estava indo para lá com efetivo, né? A gente orientou até a contactar com as pessoas lá que estavam organizando esses apoios, né? Porque muitas vezes o apoio é importante que as pessoas de lá saibam desse apoio para direcionar para o local mais importante, né? E às vezes tem um local que não está precisando tanto e outro que está precisando muito, né? E eu passei os contatos lá dos oficiais de lá, até para eles
conversarem e ver onde que seria Onde que eles... mais Eles indicado. levaram um barco também? Eu não sei É, qual foi a estrutura que que eles ele levaram. passou, eles levaram, estavam levando caminhões com vários mantimentos, com material, né, barco, né, o Coronel Rodrigo, eu sei que tá lá com todo equipado, né, com embarcações, né, e tá ajudando bastante lá. Que sensacional. O bombeiro não deixa de ser bombeiro, Não né? deixa de ser bombeiro jamais. Quais estados estão lá? Você tem conhecimento, Baru, fora São Paulo? Eu acho que é mais fácil os que não estão. Eu acho que deve Tá todo mundo Eu lá. acho que estão praticamente todos os estados, né? A gente viu lá o pessoal do Amapá, né? O pessoal levou 5 dias de viagem para chegar lá. Do Amapá. Amapá. Tá lá. Eu não sei se tá agora qual não está, mas deve ser uns 3 ou 4 só que talvez não foram ainda. Ainda, mas, Né? o O restante todos estão. eu acho que o Brasil nunca viu uma movimentação tão grande Não. das forças de segurança, Corpo de Bombeiros, numa tragédia. Também nunca houve Nunca houve. nada nessa dimensão. A gente fica, claro, você falou de Brumadinho, houve a participação nossa também relativamente recente na região serrana do Rio de Janeiro, Sim. tragédias grandes, mas eu acho que nada parecido com isso. Dessa que comprometa assim, praticamente o estado todo, né? Eu acho que é sem precedentes. Eu acho que, como todas as grandes tragédias, né, ela traz aprendizados, ela traz consequências positivas, né? O Brasil, ele não mostrou que não existe ainda existe, mas precisa estruturar muito ainda essa questão da coordenação nacional. Sim. Né? A gente vê, por exemplo, como é nos Estados Unidos, né? Eles têm lá a FEMA, Agência Federal de Gestão de Emergência, que ela tem toda uma estrutura de forças-tarefas em cada estado, tem estado que tem mais de uma. Tudo regulamentado. Tudo regulamentado, quem vai, quem não vai, quando vai, qual é a capacidade de cada uma delas. Assim, eu acho. São Paulo está muito bem nisso porque a gente já começou há muitos anos, Sim. né? Mas eu acho que essa é a minha opinião, né? Eu falo em meu nome só, mas eu acho que é o momento de nacionalmente se pensar numa uma estrutura nacional para a gestão disso. E tragédias como essa, infelizmente, a gente sabe que uma hora ou outra vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Né? E tem que ter uma organização. E tem que ter uma organização para que seja menor o sofrimento, para que seja melhor o fluxo da ação, para que seja melhor o fluxo da assistência. Né? E torcer para que essas consequências nelas sejam diminuídas, sejam corrigidas, né? Principalmente a reconstrução, que Sim. deve levar muito tempo. Mas a gente fica assim muito contente, também muito feliz de ver a participação do Bombeiro de São Paulo, dos outros corpos de bombeiros nessa junção de forças aí. Na tarefa agora qual que é, Baru? Porque as pessoas, como você falou, agora a situação está mais ou menos estável, quem tá fica, não tira mais, quem tem que tirar, tira. O que é a atuação que nós estamos fazendo nesse momento lá? Eu acho que agora está começando, pelo que eu tenho acompanhado, ainda tem muitos animais, né? Que ficaram, né? A pessoa às vezes ela volta agora falando, eu saí, fui para um abrigo, mas meu cão ficou lá. E aí é o momento que a gente vai lá e faz esse resgate. O Coronel Lima mandou um filme da Reza Abraço Lima. Acho que ele tá lá ainda. Foi com esse intuito, levou lá o pessoal, ele tá na Secretaria de Segurança de Amparo, levou lá um pessoal para fazer resgate de animais, que é o que tem lá agora. Tem muita gente fazendo isso lá, é importante, né? E eu acho que agora tá mais isso e talvez já começando a ajuda humanitária, né? De tirar a pessoa que ficou ali, levar alguma coisa para a pessoa. A gente vê que eles têm essa característica lá no sul, né? E eu acho que porque é difícil tirar todo mundo forçosamente das residências, se cria um problema, né? Tira todo mundo e coloca aonde, né? Já tá tudo lotado. Então eu levar uma ajuda para essa pessoa que está lá num local seguro, talvez seja mais interessante. É o que está acontecendo agora. Né? E na medida que a água for baixando, cada vez mais. Vai baixando, vai ser o processo de limpeza, né? Eu não sei como está a questão de pessoas desaparecidas, né? Talvez comece a ter uma situação de aparecer corpos, né? Muitas pessoas foram... O número oficial eu não tenho acompanhado, se subiu, se desceu, mas já passou de... Chegando no 150. 150, né? De mortos. Isso. E mais a quantidade de impactados, eu não sei, né? É gigantesca. É gigantesca. Né? Pô, Baru, obrigado. Obrigado por ter vindo, obrigado por atualizar a gente, né? Eu acho que tava todo mundo... Uma coisa é você ver a notícia, outra coisa é você ver quem estava na notícia, né? Que é o caso e toda a Ed, vou repetir mais uma vez, em nome da Fundabom, parabéns a você, todos que estiveram lá. Um abraço pro Schroeder que está lá ainda, se estiver vendo a gente. E se uma terceira rendição deve ser o Coronel Diógenes. Força aí, Diógenes. E eu acho que é isso, né? A
A gente sente muito orgulho, né, do Corpo dos Bombeiros de São Paulo, de toda essa mobilização dos seus profissionais, com a qualidade que você tem, que todos que estiveram lá. E obrigado por trazer essa atualização, essa informação. Tá? Eu que agradeço a oportunidade, Coronel. É uma honra estar aqui. Venha sempre. Muito obrigado. Obrigado, Coronel. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado, a gente trazendo um pouco de factual das coisas que estão acontecendo e aconteceram nessa tragédia do Rio Grande do Sul através do nosso querido Barufaldi. Eu quero dar alguns recados aqui, principalmente para começar aqui, né, pelos nossos veteranos. Já está lá no nosso site, né, da Fundabom, que é o www.fundabom.org.br, os tickets para a Festa dos Veteranos, 10ª Festa dos Veteranos, lá na Escola Superior de Bombeiros. Lá você consegue fazer a reserva, você consegue até pagar o convite parcelado, tá, veterano? Você que leva a família lá, tem muitos veteranos, você tá lá sempre, né, Barufaldi, que leva a família, ó, tem uma facilidade lá. Faça a sua adesão, vai ser uma festa maravilhosa, vamos contar história, rever amigos. Mais uma vez, ela vai acontecer no dia 27 de julho, né? Que é o último sábado de julho. Como sempre, essa festa é no último sábado de julho, então contamos com todos vocês lá. E falar para vocês também que existe agora um novo canal para você acompanhar o nosso podcast, que é o Spotify. Procure lá o 193 BombaCast. Já está na plataforma do Spotify. Para você ouvir no carro, para você ouvir no seu smartphone, acompanhe a gente lá. Esse foi então mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no nosso canal. Estão me lembrando de alguma coisa? Do quê? Não. Ah, mas você não lembrou, mas eu lembrei. Vamos falar um pouquinho aqui do nosso Bomba Café. Poxa, a gente não tomou café aqui, mas está feito o convite para você conhecer o Bomba Café. Anitta Garibaldi 25. Venha conhecer o nosso café temático. Sobe no primeiro andar, visita a lojinha da Fundabom, parceria com a SOS Sul. Abraço, Bill. Tá feito o merchan. Muito obrigado e até a próxima.